Termina amanhã o prazo para desocupação de invasores do residencial Nova Miritiua. Autoridades querem evitar o uso de força policial. Algumas famílias já começaram a deixar o local, mas a maioria não tem para onde ir. Medo, violência e insegurança tomam conta da rotina dos moradores do residencial Rio Anil, na Camboa. Unidade de internação da FUNAC, na Maiobinha, passa por mais uma vistoria e a situação continua precária. Vários setores da sociedade anunciaram estado de greve na área do transporte, saúde e educação. E ainda, deputados estaduais excluem os salários adicionais e aumentam o valor do auxílio moradia. Tudo isso e muito mais agora no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. O Maranhão Acontece de hoje começa trazendo a informação sobre o prazo para desocupação dos invasores do residencial Nova Miritiua, que estão de forma irregular nas casas há 12 dias. Oficiais de justiça, policiais federais e militares já notificaram os invasores e o que os gestores do programa residencial não querem é que tudo termine com a ação da força policial. A maioria das casas está ocupada por pessoas que não foram beneficiadas pelo programa. O eletromecânico Sérgio Pinheiro fez 3 cadastros no programa Minha Casa Minha Vida, 2 em São Luís e 1 em São José de Ribamar, e nunca foi sorteado. Ele ocupou esta casa para se livrar do aluguel de R$ 350 mensais. Eu me inscrevi em São José de Ribamar e São Luís. Até hoje eu nunca fui sorteado nem contemplado a nada. Muitas pessoas pela qual conheço já foi contemplado, mas no entanto, há aproximadamente um ano nunca recebeu seus imóveis. Onde aqui mesmo tem proprietários que já foram contemplados e não receberam seus imóveis pela questão de que obras inacabadas, ou seja, o dinheiro público esse desprezado, jogado, como se ninguém olhasse para isso. Os imóveis começaram a ser ocupados há 11 dias e a reintegração de posse das 350 casas do residencial Nova Miritiua começa a ser cumprida nesta quinta-feira. Algumas famílias já começaram a deixar o local, mas a maioria não tem para onde ir. Aqui ninguém tem para onde ir, na verdade. Tem muita gente que mora de favor, mora de aluguel, entendeu? Eu fui sorteada nesse projeto, nunca fui chamada, entendeu? Nunca fui chamada, sabe por quê? Porque com certeza uma hora dessa minha casa também está invadida, porque tem gente que não tem para onde ir realmente. A dona de casa, Marinalva do Nascimento, tem 2 filhos, um de 5 anos e outro de 7 meses. Ela foi sorteada numa casa do residencial e resolveu ocupar o imóvel porque não tinha para onde ir com a família. Eu ocupei uma residência aqui no momento, entendeu? Estou precisando mesmo, estou muito necessitando mesmo. Aí agora ocupei uma casa, muita gente que estou precisando, entendeu? Eu moro com minha mãe, tem onde eu moro, entendeu? Ninguém quer invadir nada, nós queremos pagar. A gente quer pagar. A gente não quer ficar de graça em casa de ninguém. Situação difícil também para os moradores do condomínio Rio Anil, que fica na Camboa. São 16 blocos de apartamentos que têm que conviver com o medo e a violência estampada na porta de suas moradias. Segundo relatos, são comuns as brigas que terminam em tiroteio e morte, além de tráfico de drogas e consumo à luz do dia. Quem reclama é ameaçado de morte. E para preservar a vida, muitos evitam sair ao anoitecer. Hoje, a Promotoria de Justiça realizou mais uma vistoria nas dependências da Unidade de Internação de Menores da Maiobinha. A intenção era averiguar as possíveis melhorias físicas nas instalações da unidade, mas o que foi encontrado foi uma situação crítica e cada vez mais degradante. Durante a vistoria da Unidade de Internação da Fundação da Criança e do Adolescente, FUNAC, na Maiobinha, o promotor de Justiça de São José de Ribamar constatou que a situação no local continua precária e não atende ao que determina o Sistema Nacional de Acompanhamento de Medidas Socioeducativas. As inspeções ao Centro de Juventude e Esperança são feitas pelo menos a cada 2 meses, de acordo com a determinação do Conselho Nacional do Ministério Público. Existe uma decisão judicial que nem a FUNAC e nem o Estado do Maranhão estão cumprindo. Essa situação é apenas a consequência de toda uma sequência de equívocos que têm sido cometidos pelos gestores estaduais no cuidado com essa matéria, uma vez que
a legislação foi alterada já há algum tempo e o Estado simplesmente não tomou medidas para se adequar à nova legislação do SINASE, que estabelece as condições novas para o cumprimento de medida socioeducativa. Atualmente, existem 9 internos na unidade da Maiobinha. Com a transferência de alguns internos para a unidade do Alto da Esperança, em São Luís, foi possível que cada adolescente fique em um alojamento individual. Mas o prédio está em condições precárias e sem condições de receber internos, motivo de preocupação. Segundo o promotor, o trabalho do Estado em garantir condições de funcionamento ao centro tem sido lento e com poucos investimentos e precisa ser melhorado. E se o problema não for resolvido, o Ministério Público pode tomar sérias medidas, entre elas, entrar com um pedido de intervenção federal. Se continuar o descumprimento de uma decisão judicial por parte do Estado do Maranhão, nós vamos representar para que haja, quem sabe, uma intervenção federal no Estado ou outra medida de maior gravame para que a justiça e a lei não sejam simplesmente ignoradas no nosso Estado. Não podemos viver numa época servil da idade da pedra, onde as instituições são ignoradas pelos gestores públicos estatais. E os problemas no setor do transporte público só aumentam. O Sindicato dos Rodoviários ameaçam paralisar as atividades na capital caso as reivindicações da categoria não sejam atendidas. Entre as exigências está a jornada de trabalho exaustiva, aumento salarial em 15%, inclusão de dependente no plano de saúde e aumento do valor do ticket alimentação. 3 reuniões entre patrões e empregados estão agendadas para definir a situação. E ainda nesta edição, vamos falar sobre outras possíveis greves na cidade. Foi elaborado um projeto de lei que proíbe a entrada ou permanência de pessoas utilizando capacetes ou qualquer cobertura que esconda a face em estabelecimentos comerciais, públicos e privados. A medida tem como foco combater o grande número de crimes no estado, aumentando a segurança dos maranhenses. O projeto de lei aprovado no plenário da Assembleia é de autoria do deputado Otelino Neto. Para entrar em vigor, falta ser sancionado pela governadora Rosena Sarney. O projeto proíbe pessoas de entrarem e permanecerem em estabelecimentos comerciais, públicos ou privados, usando capacetes ou qualquer tipo de cobertura que cubra o rosto. O objetivo é facilitar a identificação de criminosos. O presidente da Associação Maranhense de Supermercados diz que o projeto de lei será positivo se for posto em prática. Olha, é muito interessante essa lei, uma vez que o capacete esconde, é como se fosse uma máscara, né? O sujeito que entra com capacete numa loja, ele está mascarado. E é muito interessante agora, mais interessante ainda, é que a gente consiga fazer com que a lei realmente venha funcionar, seja funcional, que não seja uma lei só para ficar de nome, né? Só no papel. João Sampaio é proprietário de um supermercado que foi alvo de assalto praticado por um homem que usava capacete 5 anos atrás. O sujeito entrou sem o capacete na loja, depois quando ele estava voltando num determinado corredor da loja, ele colocou o capacete e veio e rendeu o operador de caixa aqui na frente, entendeu? Para muita gente, se o projeto de lei for sancionado, vai ajudar a combater a criminalidade. Aprovo, porque eu não vejo, até porque eu não vejo o porquê disso não acontecer, dele tirar o capacete, entendeu? Sim. Eu acho que não tem problema não, é uma segurança tanto pro frentista quanto pro ciclista. Dá uma certa tranquilidade, né, para os comerciantes. E o marginal, ele pensa 2 vezes antes de entrar num posto, porque ele vai ter que tirar o capacete para olhar, né? Veja depois do intervalo, em nosso bloco de política, vamos mostrar que a Prefeitura de São Luís pode demitir milhares de serviços prestados. Os detalhes daqui a pouco. Estamos de volta e agora com o nosso giro de notícias sobre a política no Maranhão. E a polêmica sobre a questão dos serviços prestados municipais voltou à tona. A Prefeitura de São Luís emitiu uma nota onde afirma que os servidores que prestam serviço em regime de contratação não serão demitidos, e sim aqueles que não fizeram o recadastramento, que por isso foram considerados funcionários fantasmas. A medida tem como objetivo atender à Lei de Responsabilidade Fiscal. A Prefeitura de São Luís divulgou nota afirmando que não existe nenhum programa de demissão de servidores municipais.
A nota também esclarece que só vai ocorrer desligamento do quadro municipal dos servidores que atuam como serviço prestado, que não realizaram o recadastramento. O recadastramento de todo o funcionalismo municipal era obrigatório, uma forma do município descobrir quem realmente trabalhava, já que para realizar o procedimento era necessária senha fornecida pelo chefe imediato. A gestão municipal concluiu que só não fez o recadastramento quem era funcionário fantasma. Os fantasmas serão demitidos, é o que diz a nota. Segundo a Prefeitura de São Luís, é necessário enxugar a folha de pessoal. Ela estaria ultrapassando a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita gastos com pessoal em 50% da receita líquida. O procurador do Ministério Público de Contas, Jairo Cavalcante, diz que em 2011 existiam 28 mil servidores na Prefeitura de São Luís. 11 mil, ou seja, quase 40%, eram SPs, trabalhadores da categoria Serviço Prestado. Em fevereiro deste ano, o número caiu para 9.700 SPs. Nós começamos o acompanhamento mais de perto de 2011 para cá. E nesse período houve uma diminuição do número de serviços prestados de mais de 11 mil para esses 9 mil que nós falamos agora. Segundo o procurador, o cargo serviço prestado não existe na legislação municipal. O TCE ele determinou ao município que não mais contratasse sem concurso público, porque os serviços prestados, as pessoas contratadas como serviço prestado eram admitidas sem concurso público, e também determinou a realização de uma auditoria. E na Assembleia Legislativa, a cassação do ex-governador Jackson Lago, ocorrida em 2009, despertou debates acalorados entre os deputados. Outro tema discutido foi o aumento das verbas de gabinete dos parlamentares. Muitos acreditam que se trata de uma compensação pelo fim do 13º e 14º salários. Olá, boa noite. Hoje na sessão da Assembleia Legislativa, o tema cassação do ex-governador Jackson Lago tomou conta da pauta. Alguns deputados falaram sobre o assunto, mas ouvem vozes dissonantes. A eleição de Jackson Lago interrompeu 40 anos de domínio do Grupo Sarney na administração do estado maranhense. Mas a passagem pelo Palácio dos Leões durou apenas 2 anos. Acusado de irregularidades eleitorais, como abuso de poder e compra de votos, o pedetista teve seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em uma quinta-feira, em 16 de abril de 2009. O tema foi reaceso na sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. O deputado Rubens Júnior fez um longo discurso pontuando as promessas da governadora Rosiana Sarney quando assumiu o governo após a cassação de Lago. Mas o deputado Tatá Milhomem pediu uma parte e disse que Rubens Pereira deveria usar palitos para abrir os olhos e enxergar um trabalho que vem sendo feito no Maranhão. Os empréstimos foram feitos para o bem deste estado. No governo passado, deu-se aqui um aumento para 60 funcionários, que hoje só o precatório dá 975 milhões de reais. O deputado Bira do Pindaré foi outro que saiu em defesa do ex-governador Jackson Lago e chegou a falar em golpe. Primeiro que essas injustiças não podem se repetir. Nós sabemos que a cassação do governador Jackson Lago foi fruto de uma manipulação muito grande dos processos judiciais, o que acabou configurando, uma decisão absolutamente injusta, e que eu considero, inclusive, que foi um golpe pelas vias do judiciário, que se tirou do mandato um governador que tinha sido eleito para colocar alguém que tinha ficado em segundo lugar. Outra voz em favor da cassação na Assembleia foi do deputado Magno Bacelar, que de forma irônica citou o deputado Marcelo Tavares, que era presidente da Assembleia durante a cassação e que deu posse à governadora Rosiana Sarney. Vossa Excelência fez o seu papel, e digo que Vossa Excelência não foi traidor. Vossa Excelência, deputado Marcelo, não foi traidor há 4 anos, quando você exercia o poder aqui no estado do Maranhão, quando você era o presidente dessa casa, quando nós ficamos sabendo, eu fiquei sabendo há 2 dias, que Vossa Excelência foi convocado ao Palácio dos Leões, exatamente para assumir o governo do estado. Outro tema que repercutiu na sessão desta quarta-feira foi o aumento de algumas verbas parlamentares, justamente agora, quando os deputados puseram fim no 14º e no 15º salários.
Ontem, a mesa diretora da Assembleia Legislativa publicou a Resolução Administrativa 383 de 2013, que aumentou a ajuda à moradia, a verba indenizatória de exercício parlamentar e a ajuda de gabinete dos deputados. A alegação é que a Casa Parlamentar Maranhense segue um ato publicado pela Câmara Federal. Segundo o presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia, a medida não tem nada a ver com o fim do 14º e 15º salários aprovados no início deste ano. O que aconteceu aqui na Assembleia foi que a Assembleia do Maranhão acompanhou a decisão da Câmara Federal de fazer um reajustamento da verba de indenização e também do auxílio moradia de acordo com o aumento da inflação que aconteceu no país, de forma que é um procedimento normal. O que causa estranheza é o fato de, se calculado o valor anual perdido pelos deputados com o fim dos salários extras, a conta chegaria a R$ 42 mil. Com o reajuste efetuado ontem pela Casa, houve um ganho de R$ 40 mil. A coincidência é grande. Mas o deputado Manuel Ribeiro, após ser questionado por uma jornalista que cobria a sessão sobre o fato de receber auxílio moradia, mesmo residindo na capital, sede do Legislativo Estadual, o deputado ficou bravo, disse que apoiava o aumento e chegou a lembrar dos tempos da ditadura. Eu fiz 2 projetos importantíssimos no Maranhão que foram votados nessa casa. Foi o ensino de horário integral e a inclusão na grade curricular, noções de trânsito e meio ambiente. Isso não colocaram, mas vão dizer amanhã que fui eu que aumentei essa ajuda de gabinete, essa ajuda de custo. Aqui fica o recado para aqueles que têm raiva do Poder Legislativo. E um aviso, na ditadura, vocês não estariam aqui. No nosso quadro de entrevistas de hoje, vamos falar sobre um assunto polêmico. A maioridade penal, com os crescentes assaltos, assassinatos, tráfico de drogas em todo o país, envolvendo diretamente adolescentes, o assunto da maioridade ganhou força na imprensa. No Maranhão a coisa não é muito diferente. E, afinal de contas, a partir de quantos anos uma pessoa deve começar a responder pelos seus atos? Para falar sobre este e outros temas, recebemos aqui no Maranhão Acontece o Dr. Herbert Barreto, coordenador do Congresso Norte e Nordeste de Ciências Criminais. Boa noite, Dr. Herbert. Seja bem-vindo ao Maranhão Acontece. Agora, primeiramente, vamos falar sobre o Congresso que vai acontecer a partir de amanhã aqui em São Luís, que vai debater temas importantes como esse que eu acabei de citar, ciências criminais. E quais seriam os passos diferentes de tratar o assunto para que resolvesse tantas barbáries acontecendo aí afora no país? O fato de você ter um evento em que você consiga discutir as ciências criminais como um todo, não apenas pelo lado da lei, mas o aspecto criminológico, o aspecto sociológico, ajudar desde aí a sociedade a entender esse fator. As ciências criminais, com um evento como esse, no Congresso Norte e Nordeste de Ciências Criminais, que é a 3ª edição, a primeira edição ocorreu também aqui em São Luís, ele trata aí de temas de criminologia cultural, temas de medidas alternativas, consentimento do ofendido na relação médico-paciente, enfim, ele pega vários temas para fazer com que essa comunidade jurídica venha entender esse fator criminológico como um todo. Não apenas o crime, mas tudo o que é afeto a ele, tudo o que se liga a ele, seja a sociedade, seja o pós, né, a pós-sentença. A gente não pode pensar apenas no crime em si. A gente tem que pensar também nessa execução. Né? Não pode, ela não é algo que se acaba com a sentença e se esquece aquele criminoso ou aquele condenado numa jaula, como se ele já estivesse até mesmo morto. Porque, diferentemente, aqui no Brasil a gente ainda vê o detento como um defunto. Doutor Herbert, e como eu já havia citado a questão da maioridade penal, se a gente reduz a pena, a gente vai ficar refém sempre desse artifício até chegar, Deus o livre, a um recém-nascido ser preso ao fato de cometer um fato horrível. Como avaliar essa situação? Um caso bem... Vamos pensar da seguinte forma. Nosso sistema prisional ele está abarrotado. Se nós começarmos a criminalizar as condutas de um menor de 18 anos, já que está se falando que tem tanta, como é que esse sistema vai ficar? Ele já está ao ponto de explodir. Né? Ele já está ao ponto de explodir.
Se a gente começa a criminalizar as condutas também do menor, em que a tendência mundial é de fixar a maioridade penal em 18 anos, e aí o Brasil é de acordo com isso, se ele diminui essa maioridade, ele começa então a ir contra acordos internacionais e a leis internacionais. Tá? A maioria dos países hoje, ela tem a idade de 18 anos. Muita gente se volta apenas para os Estados Unidos, em que seus estados, em alguns estados, você tem aí uma menoridade. Mas não pode ser feito só, não é só algo assim. Nós estamos aí numa transição. Existem o menor políticas também. públicas dentro desses países, Sim, dentro desses estados, sim. são tratadas para que a pessoa não venha cometer. Sim, você não pode ver o crime somente pelo crime, somente o infrator, somente aquele agente. Se a gente passar a observar apenas aquele, a gente vai dizer então que nós não vamos mais criminalizar condutas, nós vamos criminalizar pessoas. Então não é bem assim. Temos que, sim, fazer com que nossas leis sejam efetivadas. Nós temos leis, nós temos possibilidades de fazer com que essa conduta seja punida. Nós temos, a gente não precisa reduzir essa maioridade. Há que se falar muitas vezes, dizer que, mas o menor pode votar. Mas isso é facultativo a ele, não é obrigado. Dentro desse espaço, a marginalidade vem ganhando força, porque vai usando esse jovem de menor para que ele entre no mundo do tráfico, entre no mundo da violência e assim acabe prejudicando a sociedade. Sim, mas aí a gente vai pensar da seguinte forma: por que então que o Estado, através de suas políticas públicas, como tu acabaste de falar, não começa a trabalhar esse adolescente? Se ele está submisso àquilo, e esse número de menores está aumentando cada dia que passa, o Estado está tendo alguma culpa nisso. A gente não pode só jogar a culpa no menor. Será que ele teve realmente todo um apoio, todo um pano de fundo? Como que foi o antes? A gente está tratando ele apenas esquecendo a causa que levou ele a cometer esse crime, esse assassinato. A mídia ela ajuda muito a reforçar isso, claro. Eu acredito que deva ser passada essa informação. No momento em que você tem, como aconteceu há pouco tempo, parece que foi divulgado um rapaz que foi assassinado, entregou o celular e eram menores. Sim. Aquele maior, ele também vai ser responsabilizado. Se tivesse algum maior ali, ele também seria responsabilizado. Ele não seria deixado de lado. Com certeza, um tema bem complexo. Sim. E que merece atenção, até porque serão 3 dias de evento no Rio Poti Hotel, a partir das 9 da manhã, começando amanhã. Sim. Nós queremos aqui agradecer a participação do Dr. Herbert Barreto, coordenador do Congresso Norte-Nordeste de Ciências Criminais. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Depois do intervalo, a Prefeitura de São Luís assina acordo para dar suporte técnico nas ações da gestão pública. Segundo consultores, resultados já vão ser percebidos ainda este ano. Os detalhes daqui a pouco. O acordo tem como principal objetivo dar suporte técnico ao planejamento estratégico da gestão municipal para aumentar a capacidade de investimento do setor público por meio de técnicas de gerenciamento nas áreas de saúde, educação e transporte público. Esse trabalho que nós estamos realizando, ele tem dois focos. Um primeiro, mais específico na área da saúde, um choque de gestão para auxiliar a melhoria do atendimento do sistema de saúde do município à população. E tem, por outro lado, um trabalho mais geral que envolve um planejamento estratégico de longo prazo e uma modernização da gestão da prefeitura como um todo para que ela possa entregar mais resultados à população. O movimento atua em mais de 13 estados do país há aproximadamente 11 anos no planejamento de gestão pública. O principal objetivo do MBC é, nesse programa que nós estamos fazendo aqui na Prefeitura de São Luís, Programa Modernizando a Gestão Pública, é tornar a gestão pública o mais eficiente possível para tornar a Prefeitura de São Luís competitiva e para que os resultados desse trabalho sejam percebidos
com a melhoria de vida da população e com a melhoria do ambiente de negócio também da cidade. Segundo os representantes do programa, os resultados deste acordo de cooperação podem ser observados até o final deste ano. Nossa expectativa é de que os resultados mais expressivos eles comecem a surgir até o final desse ano. Além deste acordo, iremos também hoje aqui falar das parcerias público-privadas que iremos lançar também neste evento e também o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, onde nós teremos a oportunidade de estar discutindo com a classe empresarial os rumos também da nossa cidade. E vamos voltar a falar sobre greve. Os médicos vão suspender o atendimento a planos de saúde no próximo dia 25 de abril. A ação vai acontecer em todo o país pelo terceiro ano consecutivo e a grande reclamação da categoria é com relação ao reajuste no valor das consultas e cobranças à ANS sobre propostas apresentadas em abril do ano passado. Somente os casos de urgência e emergência vão ter atendimento normal. E outra categoria que já marcou o início de greve foram os professores estaduais. A categoria quer a aprovação do Estatuto do Educador da forma original, sem mudanças impostas pelo governo. Segundo dirigentes, as últimas alterações comprometem o sentido da proposta negociada e levam os trabalhadores à aprovação de greve por tempo indeterminado no dia 23 de abril. Veja, daqui a pouco a Ilha de São Luís recebe mais um investimento que pode gerar renda e emprego à população de várias cidades. Voltamos em instantes. Hoje é o Dia Mundial da Hemofilia. Para celebrar a data, a Hemomar realiza durante toda essa semana uma programação para esclarecer a população os sintomas e as formas de tratamento da doença. No Brasil, são 10.381 portadores de hemofilia. A doença não tem cura, mas pode ser tratada. O tratamento da hemofilia é feito com a reposição do fator antihemofílico, que é o medicamento que corrige o distúrbio de coagulação que os pacientes apresentam. Geralmente a hemofilia é descoberta ainda na infância, como foi o caso de Marcos. Dona Maria percebeu quando ele ainda era bebê. Ele tinha 6 meses de idade, aí o médico apareceu uns carocinhos nele, aí o médico mandou pedir fazer uns exames nele, quando a gente fez, quando foi colher o sangue dele, apareceu um hematoma, ficou inchado nos outros dias. Aí o médico suspeitou da doença, que ele tinha essa doença e mandou o sangue dele para cá, porque lá onde a gente mora não faz. Mandou para cá para São Luís e constatou que ele era hemofílico. A hemofilia é um distúrbio da coagulação hereditário. Ele decorre de uma mutação adquirida no cromossoma X. Então ele se caracteriza por ser uma doença transmitida de mães para filhos. O tratamento para a hemofilia pode ser feito de duas formas diferentes, com a administração do fator de coagulação deficiente que é fornecido pelo SUS após uma situação que tenha provocado uma hemorragia, ou através de várias doses como forma de prevenção, como aconteceu com Kaique. Após um ferimento, ele precisou tomar o fator. Uma vez que cai doente, a gente vem buscar a consulta, aí eles passam aqui a médica. Não adoecendo, não pode tomar o remédio, porque esse fator só toma se tiver com qualquer problema. Se não tiver, não toma não. No Maranhão, apenas 4 cidades possuem hospitais que tratam a hemofilia. Com isso, muitos pacientes acabam vindo do interior do estado para o Hemomar, que é o hospital de referência no tratamento de hemofilia. Maria da Luz enfrenta essa situação. Ela precisa trazer Marcos a cada 3 meses a São Luís para fazer o tratamento, o que gera mais despesas. A gente vem de 3 em 3 meses. Em 6 em 6 meses, consultar com dentista, hematologista, nutricionista. E a Grande São Luís recebeu um novo empreendimento, mais um shopping center, que vai atender outros municípios como Paço do Lumiar e São José de Ribamar. O novo shopping deve aquecer o mercado, gerar novos empregos para a região e melhorar a infraestrutura. Empresários, autoridades políticas e futuros investidores compareceram ao lançamento do Pátio Norte Shopping, o mais novo shopping da região metropolitana de São Luís, que está sendo construído na estrada de São José de Ribamar. Via essa necessidade de ter um bom supermercado, uma boa loja âncora. Criado para atender aos municípios de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar, o empreendimento será mais uma opção de lazer, com 124 lojas, 7 lojas âncoras e cinema.
né? Lá o público que a gente vai atingir o shopping são mais de 570 mil pessoas. Segundo, o shopping já nasce com todas as âncoras. O Pátio Norte Shopping vai gerar mais de 1.200 empregos diretos. Além da geração de renda com o surgimento de novos empregos, os investidores apostam em bons negócios para aquela região, já que o volume de vendas está estimado em cerca de 22 milhões de reais. Olha, é muito importante, realmente uma área carente, a gente sabe disso porque a gente tem loja lá funcionando e sabe da dimensão, a quantidade de construções que estão sendo entregues e a população tem crescido muito e é isso a gente vê gradativamente essa evolução dentro da nossa loja. E segundo este empresário, responsável por toda a comercialização das lojas, com a construção do shopping, a região ficará totalmente independente e o consumidor só tende a ganhar com a economia de tempo e maior qualidade nos diversos produtos oferecidos. Você faz um shopping com uma região que tem 500 mil pessoas, quer dizer, vai cada vez melhorar a qualidade de vida dos moradores do Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, Cidade Operária, Maiobão, então isso é fantástico. Não só do Maiobão, mas toda a região pode esperar um empreendimento de alto nível voltado para a população que ali reside. Nossa edição de hoje fica por aqui. Você vai ficar agora com as notícias do esporte maranhense com a Ana Tereza. Volta às 11h30 da noite com um resumo dos acontecimentos do dia. Até lá e uma ótima noite. TV Guará, diferente por natureza.